Graça e a paz, meus irmãos e amigos. Hoje eu vou trazer uma reflexão aí sobre uma emoção que ela é bem pesadinha, hein? Quem sente ela com muita facilidade sabe do que eu tô falando, que é a culpa. Que emoção que se ela não tiver na medida certa, ela vai trazer um peso desnecessário para nossa vida. E as mamães, eu sempre falo que as mamães e a culpa andam de mãos dadas. É um sentimento que a gente sente com muita facilidade, aquele senso de responsabilidade extrema em relação às coisas, às cobranças, em relação aos filhos, né? Então é uma emoção aí muito comum, né? Então, saber, como todas as emoções, a gente saber a dosagem saudável delas, né? Isso é muito importante. Então, a culpa tem a sua dosagem saudável, né? Então eu vou falar de a culpa, né? Muitas vezes quando a gente comete algum comportamento que não é legal, a gente considera errado, o peso que isso tem sobre nós, quem se cobra muito, quem tem esse senso de autoexigência muito alto, carrega um peso a mais, se cobra a mais por ter cometido aquele erro. Né? Então vamos aprender a dosar isso, sabendo que nós somos humanos, que vamos cometer erros e vamos aprender com eles, né? Claro que vamos arcar com as consequências daquilo que a gente faz, mas muitas vezes a culpa nos traz um peso extra. Então esse senso de autocobrança extrema, principalmente pessoas que foram criadas num ambiente mais rígido, mais crítico, né? Foi aquele amor condicionado em relação ao desempenho, né? Quando a criança ela se sente muito reforçada no seu desempenho, ou ela se sente aceita, o senso de valor pessoal é mais relacionado a essa questão do que ela faz. Então ela pode ter uma tendência maior a se sentir culpada pelas coisas. Então a gente precisa aprender a dosar essa emoção como todas as outras. Então tem aquele que muitas vezes se excede nesse sentimento de culpa, quando que na verdade a gente precisa pegar só a nossa fatia de responsabilidade em relação a alguma situação que está acontecendo, né? Não pegar um senso de responsabilidade extrema e nem de culpa excessiva, como se a gente não pudesse errar, né? Então esse é o excesso. E tem aqueles que precisam sentir um pouco dessas culpa sadia para se responsabilizar pelaquilo que faz, né? Então esses têm aquela mania de atribuir a culpa ao outro, é aquele dedinho que aponta para o outro e ele não consegue ver esses 3 dedinhos que tem apontando pra gente. Então, chamado de atribuição de culpa é quando eu culpo o outro e não me responsabilizo pelaquilo que eu faço. E aquele outro que se culpa excessivamente precisa dosar isso para pegar a fatia da torta que lhe cabe, né? Então, a culpa é uma emoção bem importante para a gente estar atento. Aqueles que sentem mais têm um aprendizado saudável em cima dessa emoção. E o que eu queria trazer para aqueles que creem na palavra, para aqueles que leem as escrituras, foi o Salmo 32 que me fez pensar um pouquinho sobre essa emoção. Salmo 32, 5. Olha que interessante a proposta, né, da escritura, o que o Senhor pede que a gente faça para até aliviar esse sentimento quando ele é extremo, né? Ele fala aqui: confessei o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, aquilo que eu fiz de errado, e não encobri as minhas culpas, né? Tipo, não mascarei isso. Eu entreguei, eu confessei a quem pode me ouvir. Isso é a oração. Essa é a oração que cura, o coração que liberta, a gente chegar na frente do nosso Pai, aquele que nos ama, que nos aceita, que ele tem total condição de nos ouvir sobre qualquer assunto. Esse é o Pai que temos. Não cheguemos a ele com medo ou achando que vamos ser punidos. Não. Muitas vezes a gente projeta em Deus um pensamento que a gente construiu, às vezes até do nosso pai terreno, né? Pode acontecer. Então, eu declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor. E tu perdoastes a culpa dos meus pecados. O Senhor, o perdoador, aquele que tira todo o peso, todo o fardo de cima das nossas costas. Que Deus maravilhoso. Dessa maneira,
todos os que têm fé, olha, todos que têm fé nele, orem a ti enquanto podem ser encontrados. Quando as minhas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolve. Olha o sentimento aqui de refrigério que dá essa prática da oração, de confissão ao Senhor. E Ele que é o nosso abrigo seguro, que vai tirar as nossas aflições e vai tirar os pesos das nossas costas. E ainda tem aqui no 8, achei interessante isso também, porque muitas vezes temos aquela sensação de estarmos perdidos. Sim, o que eu devo fazer? O que eu vou buscar fazer agora? Aí no 8, olha só, diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Tá vendo? O mesmo Deus que recebe a nossa oração, tira nossos pesos, o mesmo Deus nos orienta e nos aconselha sobre o que vamos fazer, né? No finalzinho aqui do Salmo 32, vocês podem refletir depois, tem: alegrai-vos no Senhor, justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Aquele que é puro de coração, que quer se purificar diante de Deus. Então ele faz essa prática continuamente para aliviar os fardos que o Senhor quer tirar de nossas costas e a alegria reinar no nosso ser, a alegria que vem do próprio Senhor. Então vamos praticar a oração de confissão, sem medo, sem culpa, né? No amor de Deus, confiando nesse amor, para que esse mesmo amor nos oriente e nos aconselhe sobre o que fazer. Então vamos aprender em Deus a dosar essa carga emocional e pegar a medida saudável dela para nossas vidas, para crescermos e aprendermos com os nossos erros. Beijo, uma boa tarde a todos.